Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um super episódio. Já vou pedir para você que está aqui nesse episódio, já dá o seu like neste vídeo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, nosso tempo aqui, nosso empenho é apenas por uma dedada sua. Então só dá aquela colaborada básica pra gente. Dedadinha básica, não cai o dedo, não acontece nada. É só ajudar a gente. Que quanto mais dedada você dá no YouTube, ele vai distribuir para mais pessoas. Então quanto mais pessoas verem o nosso propósito aqui, o nosso trabalho, tudo isso, eu acho que vale a pena para as pessoas aprenderem mais com a gente e com nossos convidados. Exatamente. Principalmente hoje que a gente está com um convidado que eu já poderia descrevê-lo assim. Quem tem vontade vai lá e faz. Seja com qualquer coisa que você tem. Se você tem um objetivo na sua vida, você consegue sim colocar ele em prática. Basta você não ficar se sabotando. É aquilo que eu te falei. Lembra que eu não lembro aonde eu escutei, se foi num podcast, onde foi, que a pessoa tem que estar preparada? Tem que estar preparado. Tipo, o cara tá ali, o reserva do jogo de futebol. Ele vai chamar ele pra jogar. Se ele não tá com a chuteira amarrada, se ele não tá com a chuteira calçada, já vai chamar o outro. E eu gostei da atitude desse convidado, que a hora que eu falei pra ele, vamos, ele de bate pronto, topo. Topo. E não titubeou, não desmarcou. Sensacional. Então vamos falar. Estamos aqui hoje com o Diógenes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Gente, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar aí a minha experiência, um pouco da minha história de vida, para poder inspirar outras pessoas aí também que desejam empreender, que é um pouco do que eu vim falar aqui hoje, e que também que possam se inspirar aí através da minha história e da minha mulher, que a gente está numa jornada de um casamento aí que já vocês vão saber mais. Eu nem fiz assim uma abertura de apresentação, justamente porque assim à sua frente elas são várias, Sim. Né? Então eu deixo esse espaço para você contar aí rapidamente e a gente vai perguntando, investigando e falando mais a respeito. Perfeito. Gente, meu nome é Diógenes Henrique. Eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora no sábado. Meus parabéns! Muito obrigado, gente. E, bom, minha vida, o que eu quero trazer um pouco aqui para vocês poderem conhecer é sobre essa minha jornada no empreendedorismo, que é o que eu vejo que inspira, que motiva e que transforma a vida de outras pessoas. Então, quero compartilhar aí como que foi o meu começo com tudo isso, né? Eu fui um jovem ali na minha adolescência, muito viciado em jogo, não sabia o que eu queria da minha vida, né? E ali, quando chegou no ensino médio, quando eu estava me formando, surgiu aquela pressão de fazer a faculdade. Porque eu imaginava que só assim que eu me tornaria uma pessoa de sucesso, que eu teria um emprego fixo e tudo mais. E quando eu comecei a pesquisar os cursos para ver o que eu iria fazer, eu vi que, não me encaixava com nada. E aí, como eu gostava de jogar jogos, eu falei, bom, eu vou ir para alguma área ali de computador, de mexer com internet, alguma coisa. E aí eu vi um curso lá chamado Redes de Computadores. Aí eu falei, cara, acho que eu vou entrar nesse curso porque tem o nome de computador, eu nem sei o que faz o curso, mas eu vou entrar lá para ver, né? E aí eu me inscrevi tudo, aqui na FAAT, em Atibaia mesmo, e comecei a fazer o curso. E aí eu vi que, cara, não era nada daquilo que eu queria, porque eu gostava de jogar, não queria mexer com cabo, de rede, com esse monte de coisa. Eu só queria arrumar um emprego ali que me pagasse um salário bom. E que eu imaginava que só assim eu iria dar orgulho para minha família e tudo mais, e etc, né? E beleza. Aí eu comecei a fazer o curso, vi que não era nada daquilo que eu queria fazer e por diversas vezes eu quis trancar o curso, parar e tudo mais, só que minha mãe insistiu, falou, não, continua e tudo mais, porque você precisa fazer faculdade, não sei o quê, e por insistência dela, eu continuei fazendo, mas eu fui empurrando na barriga, eu nem queria fazer e nada e tal, mas aí, por insistência, eu fui lá, continuei fazendo o curso, e no finalzinho do primeiro ano, a faculdade teve um problema com a faculdade, porque era a primeira turma de redes de computadores, e aí eles pegaram e falaram que ia fechar o curso, na metade mesmo, e só que daí como um reembolso para os alunos e tudo mais, para não perder aquele ano, a gente poderia escolher qual curso que a gente quisesse fazer inteirinho de graça, 100%. Desde a administração, engenharia, psicologia, os mais caros, faz sentido, podia porque fazer de graça.
completou esse 1 ano, a grade curricular, Sim. que você não consegue puxar para nenhum nada, outro, você Pra perdeu nada. 1 ano. Sim. Então eles... Eles fizeram isso aí. Aí, resumindo, aí apareceu essa oportunidade, né? E eu fiquei indeciso. Eu falei, meu, mas Vou o pra que medicina. eu vou fazer da minha vida agora? Que curso que eu vou fazer, né? E aí minha sala inteira foi fazer engenharia. Inteira. Porque era uma profissão que depois ia dar dinheiro e tudo mais e tal. E aí, para as pessoas indecisas, eles deixaram a gente ficar 1 ano pensando. Aí eu pensei, eu vou tirar esse 1 ano para pensar melhor e tudo mais, para mim aproveitar também tirar habilitação, porque eu não tinha tempo, eu trabalhava numa fábrica de costura. Você tava com 18, 19 anos aí. Isso. Tá. Aí eu trabalhava numa firma de costura o dia inteiro e à noite eu ia fazer o curso de redes. Então eu não tinha tempo. E aí eu fiz os 18 anos, eu não tinha tempo para tirar a habilitação e eu acabei adiando. E aí quando apareceu essa oportunidade de eu tirar 1 ano para mim acabar pensando no que eu queria fazer, eu escolhi isso aí, né? Eu falei, bom, vamos tirar o ano pra curtir, pra sair, fazer doideira, sair nas festas e tudo mais. E beleza. Aí tirei esse ano e tudo, e foi o ano que eu conheci a Bianca. Fez festa nenhuma. Não fez Vamos festa. pra festa, vamos aproveitar esse ano aqui. Na verdade- Com 3 semanas começou a namorar. Na verdade, a gente vai chegar, Ai, porque o sentido agora de tudo é a festa, né? É a festa. Então. Não, então. aí vai vendo, aí beleza. Aí o comecinho do ano foi uma benção, assim, né? Falei, bom, agora eu vou curtir, vou ir pras festas, vou fazer um monte de doideira. Aí passei a virada do ano, bebendo com os amigos, aprontando, fazendo um monte de coisa. E aí, no começo do ano, tive um baque já na minha vida que eu não esperava, que era um primo meu, que a gente cresceu junto, estudava junto, fazia tudo junto, e ele morreu. E aí eu falei, cara, ele teve um AVC, morreu do nada. Tipo, Novinho? do dia pra noite, 19 anos também. Nossa. E isso acabou que mexeu muito comigo. Eu falei, acho que eu não quero essa vida de doideira, tipo, quero, né, sei lá, fazer alguma outra coisa. E aí comecei a me apegar mais em Deus. Comecei a ir pra igreja com a minha mãe e tudo mais, comecei a ir mais para esse lado espiritual e tudo mais. E aí eu comecei a ajudar na igreja, eu sou católico, né? Na época eu morava em Perdões, a minha família inteira mora em Perdões ainda. E aí comecei a ajudar na igreja, no grupo de jovens, aí comecei a participar de retiros e tudo mais. E aí no meio do ano eu estava ajudando o grupo de jovens da igreja em um retiro, e aí a Bianca foi para participar do retiro. E aí foi quando eu conheci ela lá, então eu conheci a Bianca no retiro. E aí a gente tem muito orgulho, assim, da forma com que a gente se conheceu, porque a gente tem certeza que foi Deus que preparou aquele encontro pra gente estar se conhecendo ali, sabe? Então foi aí que começou a virar uma chavinha, porque até então eu era moleque, queria zoar, queria só aprontar e tudo mais. E aí quando eu conheci ela, a Bianca, ela é mais velha que eu, então tipo, eu tinha 19 anos e ela tinha 21. Tá. Então, e ela já tinha uma cabeça mais pra frente. Na época, eu saía mais com meninas mais novas. Então, as meninas não tinham essa ideia de mulher mesmo, de construir família e tudo mais. Mulher já falam que ela já amadurece antes que o Amadurece homem, né? antes Então, que o quando você pega uma mulher um Exatamente. pouco mais velha, eu Sim. acho que Ela ainda tá ela tá pronta. pronta. Exatamente. E, cara, aprendi muito com ela. Ela me ensinou muito mesmo. Eu falo que a Bianca que fez ali eu saí, de um menino para um homem mesmo. Comecei a ter muito mais responsabilidade. E, cara, eu ganhava muito pouco na empresa de costura. E eu queria ganhar mais. Eu queria ter, dinheiro pra gente sair num restaurante, pra me pagar conta. Só que, a Bianca, ela ganhava o dobro que eu. Ganhava um salário mínimo, ela ganhava um pouco mais, né? E eu falava, preciso arrumar outro emprego. E aí eu tentava, gente, de tudo. Mandava currículo para todas as empresas que tinham em Perdões. Tinham outros amigos meus que trabalhavam em outras empresas grandes em Perdões, e eu sempre mandava currículo e nada. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que ninguém me chama? Só quero uma oportunidade e tudo mais. E, resumindo, cheguei até a fazer entrevistas e tudo mais e nada. Não dava. Aí, mais uma vez a Bianca, né? Ela trabalhava lá numa empresa e o patrão dela pegou e deu um par de convite para ela ir num evento de empreendedorismo. E aí esse par de convite incluía eu também, né? E até então eu nunca tinha ouvido falar sobre empreender. A mente que eu tinha era de fazer a faculdade, me formar, ter uma profissão. Então eu não sabia desse mundo do empreendedorismo. E foi esse evento que virou a chave do empreendedorismo. Isso foi por aqui e foi fora de Atibaia? Foi em Campinas, um evento do Edgar Ueda, chamado Turnaround. Foi em 2019 isso aí. E, cara, no evento tava o Rick Chester,
que é o que vende água lá na Água. praia e tudo mais. Então conheci ele lá aquele dia. Tava o Geraldo Rufino, tava a Cris do Shark Tank. Arcângeli. E tinha vários outros empresários, empreendedores lá que, cara, minha cabeça explodiu. Foram 2 dias de evento e eu saí de lá com a cabeça fervendo. Eu falei, meu, esse é o caminho. Quero empreender, também quero... eu vi aqueles empreendedores compartilhando as experiências de vida e tudo mais. Eu falei, meu, eu quero isso. Eu quero também poder ter uma história para poder compartilhar, para poder inspirar outras pessoas. E eu saí de lá e comecei a mudar a chavinha, né? Comecei a estudar, comecei a acompanhar todos esses empreendedores no Instagram, comecei a acompanhar eles pelo YouTube. Então, assim, eu saí ali de um mundo de jogo online, onde eu virava a madrugada inteira jogando sem agregar nada. Para procurar conteúdo relacionado a empreendedorismo, Sim, motivação, desenvolvimento enfim. pessoal e tudo mais. E aquela sede de querer, tipo, mais, sabe? Eu falei, meu, eu não quero mais esse emprego que eu ganho muito pouco. Quanto mais eu faço, mais eles querem que eu faça e tudo mais. E eu tava doido pra sair de lá, só que eu precisava de um plano B, precisava ter uma outra renda. Como é que eu ia sair, né? E eu comecei a acompanhar muitos empreendedores pelo YouTube e eu descobri o marketing digital. E eu tentei, assim, comprei cursos, tentei várias estratégias que eu via no YouTube, nada, não consegui ter resultado. E tem um cara que eu sou muito grato a ele, da internet, que é o Thiago Fonseca, não sei se vocês já ouviram falar. E eu comecei a acompanhar muito os conteúdos dele, sim. E aí, em 2019, ele fez uma série de vídeos chamada O Estagiário, onde ele pegou um menino novinho e falou pro menino, ó, eu vou ensinar você a ganhar dinheiro com a internet, mas antes eu vou ensinar você a vender. Então você vai lá na rua comigo, que foi a forma que eu comecei, foi vendendo na rua. Então eu vou te mostrar ali como que você pode fazer dinheiro com vendas na rua para depois te levar pra internet. E aí eu li aquela série e eu falei, meu, tudo que o Thiago Fonseca falar para esse menino fazer, eu vou ir lá e vou fazer igual. E aí nos primeiros episódios que ele levou o menino pra vender na rua, eu fui pra rua também. Do mesmo jeito, fui lá, peguei a plaquinha e escrevi, quero ser um empresário, paçoquinha R$1. Aí foi quando eu fiz o vídeo. Que eu falei, bom, já que eu vou fazer isso, eu vou começar um canal no YouTube para documentar isso também, né? Que era uma das coisas que eu já tinha em mente. Que era fazer vídeo, que era inspirar as pessoas. E esse negócio de YouTube, quando eu fazia os jogos online, eu já tive um canal de YouTube. Então eu sabia como é que criava, sabia como que fazia edição de vídeo. Então essa foi a oportunidade perfeita para eu começar um canal do zero e mostrar ali uma jornada, né? Você sempre quis essa parte de internet sem saber, você tá vendo? Sim. Você queria a parte do jogo, Foi, então foi. sempre você queria. Eu acho que o legal, pelo que você tá te cortando, mas só pra quem Não, tá sim, em legal. casa ali, ele pegar isso daí, é a força de vontade. Porque, ó, você já sabia editar vídeo, você foi gravar, você criou seu canal, você pegou um mentor, vamos assim dizer, pra Sim. segui-lo. Então é aquilo que a gente fala, amor. Todo mundo consegue. O sucesso, ele é treinável, as habilidades são treináveis. Então, assim, todo mundo vai conseguir uma hora. Pode ser que você não seja o Neymar do futebol, Sim. mas você vai chegar num nível onde você consegue mostrar isso pra fora, pras pessoas. Primeira coisa, se você tem essa oportunidade de participar de algum tipo de evento, né, do assunto que lhe convém, que você gosta, eu acho que você tem que ir sim. E o intuito deste evento é o que eu chamo, né, eu sempre falo pro Dan de maneira particular, você acaba tendo ali uma overdose de informação. Sim. E acaba saindo de lá Que ele falou, a cabeça explodindo. doido. Verdade. Só que nada acontece se você não fizer nada com aquilo. Você vai deitar, vai dormir, no dia seguinte você vai virar e falar, nossa, eu tenho minhas coisas aqui a fazer, mas depois eu vou pegar e retomar a questão do evento. Então, primeira coisa, nada adianta você consumir algum tipo de conteúdo se você não vai colocar em prática, tá? 2, consumir conteúdo, ele é importante, tá? Mas não adianta você querer pegar 5, 6, 7, 10 players e querer extrair um pouco de cada um. Eu acho que é pegar
modela ele, põe em prática tudo aquilo que ele te oferece, até no conteúdo do gratuito, tá? Independente de você ter comprado algum curso, mas até no gratuito. Coloca pôr em prática e você vai ali listando o que você está conseguindo melhorar e aonde você está tendo ali a sua barreira que você não está conseguindo executar. Eu acho que essa é a melhor prática para você sair do ponto A para chegar ao ponto B. Deixar o Jorge Agora continuar. deixa ele falar. É exatamente isso, gente. E, né, o Danilo falou sobre essa questão de estar sempre envolvido com a internet. Isso aí veio muito do meu pai. Porque ele sempre foi mais envolvido com a tecnologia. Então, a gente sempre teve um computador em casa. Então, eu sempre fiquei lá vendo vídeo no YouTube desde pequenininho. Então, sempre fui muito envolvido com essa parte. Então, sempre fui, tipo... Gostei muito disso, sabe? E tanto que na época que eu jogava jogo online, tinha dias que eu ficava 14 horas seguidas jogando. Almoçava na frente do computador, parava e jogava. Então era um vício muito grande. E a partir do momento que eu virei a chave, esse vício mudou. Então, da mesma forma que eu era viciado naquele jogo, eu comecei a viciar no jogo da vida real. Eu falei, em vez de evoluir um personagem ali no joguinho, eu vou evoluir o personagem da vida real. Meu próprio avatar. Eu sou o meu avatar. Exatamente. Eu parei na tua história a hora que você virou e falou da questão do Thiago Fonseca. Sim. Que você começou Do a fazer estagiário, deixa ele continuar contando. Não, é só pra fazer a retomada, porque eu quero saber dessa também história. Quero saber. Perfeito, gente. E aí eu fui e fiz a plaquinha e falei, é isso que eu vou ir fazer, né? E aí eu fui, tinha muita vontade de fazer os vídeos, já chamei o meu irmãozinho, o Jonatas, pra gravar. Eu falo irmãozinho porque, como eu sou irmão mais velho em casa, os meus irmãos é sempre irmãozinho, né? Mas ele é super já velho, tá 24 grande anos, já. nossa, ele é super velho. Mas assim, hoje meu irmão já tá até com bigode e barba já, né? Mas assim, na época ele tava com o quê? Uns 11, 12 anos. Aí eu chamei ele pra gravar esse primeiro dia. E ele me gravou tudo. Fui no Atacadão, comprei as paçoquinhas, comprei o cartaz, escrevi, fiz a plaquinha, fui no semáforo, vendi, fiz a primeira venda e tudo mais. Você pulou uma parte. Certo. Você pediu pra começar a gravar. Isso. Você tinha o que pra gravar? Porque eu já contei essa história Sim. rápida, mas só pra fazer conexão com quem tá ouvindo Show. ou assistindo a gente. Eu sempre me sabotei, porque eu não tinha o celular, porque eu não tinha o ring light, Queria porque eu sempre não o melhor. tinha o microfone, Verdade. porque eu não tinha. E não era o eu não tinha, é que eu não estava com coragem, então eu encontrava impeditivos para eu pôr em execução um trabalho. Certo. Então, por isso que eu tô perguntando para você, Legal. porque ele já trabalhava, tinha o salário Sim. dele, foi até o Atacadão, não sei, o mercado, Isso. comprar as paçocas, Certo. mas vou começar a gravar, vou pegar Isso. meu irmão, mas quais as condições? Como é que você pensou, roteirizou isso? Certo. Porque você tava como base o Thiago Fonseca com o Isso. estagiário. Certinho. Então, vamos lá. Então vamos lá, gente. Aí eu vi aquele vídeo e falei, preciso fazer vídeo. E aí eu já entendia que quando você fosse fazer um vídeo, você tinha que ter a introdução, tinha que ter um contexto e tudo mais. Então o meu vídeo foi assim, eu fiz ali a introdução e tudo mais, mas assim, foi com o celular. Não tinha câmera, não tinha nada, nenhum Iluminação, equipamento especial, não tá. tinha nada. Mas assim, como eu busquei conhecimento antes, eu sabia que eu tinha que gravar com a luz no meu rosto e tudo mais, né? Pra não ficar contra a luz fazendo sombra. Eu sabia fazer edição de vídeo, que era uma coisa que eu já tinha aprendido antes. Então, assim, eu comecei com o que eu tinha. Na época eu tinha um Xiaomi, era um antiguinho. Então, assim, a qualidade não foi a das melhores. Mas, assim, eu fiz com o que eu tinha e o resultado foi espetacular. Porque em questão de 2 meses, esse vídeo viralizou e deu 60 mil acessos. Esse meu primeiro vídeo viralizou e deu 60 mil acessos. Então, isso fez com que eu me ficasse... Serviu de incentivo e combustível para você continuar. Muito, muito, muito. Eu não sei se esse vídeo não tivesse viralizado, eu não sei se eu estaria gravando o vídeo até hoje, sabe? Porque isso foi um incentivo muito grande. E por que eu falo isso? Eu imaginava que eu só iria impactar, transformar, mudar a vida de alguém quando eu tivesse milhões de seguidores. E ali, quando eu tava com 100 inscritos, com 200 visualizações, eu recebi um comentário. Nossa, Diógenes, virei seu fã, eu vi seu vídeo aqui, eu fui também sair na rua vender igualzinho você, e eu consegui comprar aqui um leite, porque meu filho tava querendo tomar leite, não sei o quê. Quando eu vi esse comentário, o meu corpo se arrepiou, eu falei, é isso aqui, é isso que eu quero fazer. Porque eu imaginava que eu só ia impactar a vida de alguém quando eu
fosse tivesse grande. milhões de seguidores, né? Quando eu fosse influencer. Mas não, eu vi que com 100 inscritos eu já tava sendo uma influência pra alguém, sabe? Então isso foi uma das coisas que me fez Mas motivar o muito. maior problema das pessoas que estão na internet é números. Elas Sim. querem números. Então, assim, quando você fala, nossa, soltou um episódio, você teve 100 visualizações, você fala assim, nossa, só 100. Lógico, se você comparar a pessoa Sim. que tem 1 milhão, ele vai ter muito mais visualização que você. Mas foram 100 pessoas que um tempinho ali assistiram o seu vídeo. Então, eu falo, como a gente trabalha com isso, eu falo muito isso. E não é porque o meu canal ainda não é grande. E se continuar desse jeito, eu tô no meu propósito, tá no Show. caminho. São 100 pessoas. Eu não coloco 100 pessoas aqui dentro, eu não coloco 20 aqui dentro. Vai apertar. Sim. Sabe? Então as pessoas não entendem que ela vê o número do próximo. Então, o Jorge tem, eu vi aqui, eu tava aqui agora no celular só conferindo pra não falar besteira. O Jorge tem 64 mil seguidores no Instagram dele. Ele tá ali, parabéns, o trabalho tá muito legal, a Tabata mesmo falou, eu olhei aqui. Só que assim, você continuou, você deu continuidade. Então aqui, você vai ter vídeo que vai ter 10 mil visualizações, um reel seu, tem outro que vai ter 1000, tem outro que vai ter... Sim. E você continua fazendo. Esse é o grande problema das pessoas, que elas param, começa, não tem aquela constância. Você mesmo no bastidor tava falando, a gente vai puxar depois pra falar do seu canal. O que acontece? A gente tá, esse episódio, se eu não me engano, vai ser o 80, tá? Se eu não me engano. São 80 sextas-feiras que saem episódio. Sim. Nós tivemos um ou outro que foi uma retrospectiva. A gente ficou 3 semanas sem colocar episódio porque a gente teve uma mudança, a gente mudou o estúdio e acabou atrasando, ou seja, né? de 80 episódios, apenas 5 a gente pulou. Seria pra estar no 85, vamos É. assim dizer. É muito tempo já. Sim. Se eu te falei pra você, se eu tivesse pensando nisso daqui pra ganhar dinheiro somente, ou eu já teria parado, porque dá um trabalho você fazer. Muito. Eu quero também virar e falar com você que está aí, meu caro colega. Você viu que o que o motivou foi apenas um comentário de um vídeo de quando ele ainda tinha 100 inscritos no canal dele. Então aproveita, dá esse crédito pra gente, porque a gente tá aqui também por isso, tá? Dá o seu like, se inscreve e deixa um comentário aqui pra gente. Se você já conhece, se você veio, né, por conta ou do YouTube ou do Instagram do Diógenes, dá essa moral pra gente que a gente agradece muito, tá bom? Show. E é isso, gente. E assim, esse comentário me incentivou muito. De ver que eu não precisava de milhões de seguidores. E após isso, depois que esse meu primeiro vídeo deu uma estourada, eu fiquei 2 anos postando vídeo tendo 500 acessos, 1000 acessos. Foi só o primeiro vídeo, foi só aquele primeiro gás. Depois eu tive uma persistência de 2 anos postando vídeo, até outro vídeo chegar e viralizar de novo. Postando vídeo da questão de você vendendo na Isso, rua. vendendo na rua, isso. Tá, Eu porque acabei pulando 2 anos aí, mas ainda tem bastante coisa pra vendendo coisas pra na falar. rua. Você Isso. ainda tava... Você começou com a paçoca e ficou com paçoca há quanto tempo? Isso. Aí foi assim, ó, eu comecei vendendo as paçoquinhas, fiquei 1 ano vendendo as paçoquinhas, e assim, foi muito louco porque quando eu comecei a vender as paçoquinhas, nesse meu primeiro dia, já foi o suficiente para eu ver que era possível eu ganhar dinheiro vendendo na rua, e foi a motivação que eu precisava em ver aquele resultado daquelas 2 horinhas de venda, que foi assim, gente, em 2 horas eu fiz R$60 de lucro. E na época, na empresa, eu ganhava R$45 o dia inteiro. E em 2 horas eu fiz 60. Então, tipo, eu sempre fui muito bom de matemática e tudo mais. Então, rapidamente eu fiz ali meu cálculo. Falei, não faz sentido eu trabalhar o dia inteiro na empresa. Eu trabalhava das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. Então, era uma jornada de trabalho de 9 horas por dia. E em 2 horas eu fiz mais, entendeu? E aí eu falei, então não faz sentido. Aí eu fui, na outra semana eu fui lá na empresa e pedi as contas. Então, assim, primeira vez que eu fui vender na rua, eu não tinha pedido a demissão ainda, porque eu não sabia se iria dar certo ou não. E qual foi a minha estratégia? Eu morava em Perdões e foi aniversário da cidade lá, né, em maio. E aí eu fui fazer esse teste. Como foi folga na empresa, eu vim pra Atibaia, gravei o vídeo, fiz o meu primeiro dia, e assim que eu vi que deu certo, eu falei, essa semana... Aí eu passei o resto da semana com aquele sentimento, falei, acho que eu vou fazer isso mesmo, eu vou pedir a demissão, vou vender na rua e tudo mais. E aí na outra semana eu fui lá no meu patrão, no meu ex-patrão, e abri o jogo pra ele. Falei,
tô querendo empreender, tô querendo vender na rua e eu vou pedir a demissão aqui para me investir nesse sonho. Tenho o sonho de me tornar empresário e tudo mais, e esse meu ex-patrão me passou uma confiança muito grande, porque ele falou, olha, já faz tempo que você trabalha com a gente, você é uma pessoa boa e tudo mais, pode ir lá, eu sei que você é jovem, você tem que estar cheio de sonhos, vai lá vender na rua, caso der errado alguma coisa, pode voltar para a empresa que as portas estão abertas. Então eu já fui para a rua um pouco mais de alívio, eu falei, bom, se der errado esse meu plano aqui, essa minha jornada de vendas na rua, eu posso ir para a empresa. Quem te voltar pra apoiou empresa. quando você virou e falou que estava saindo do trabalho fixo, do Ó, regime CLT para vender Sim. paçoca na rua? Olha, acho que a única pessoa que ficou mais um pouco insegura foi o meu padrasto na época. Porque até por causa dessa questão de mentalidade e tudo mais, mas a minha mãe super entendeu essa minha vontade que eu tinha e tudo mais. Ela me deu apoio também, falou, ó, pode ir lá, né? Você quer fazer isso aí, você é novo, você não tem nada a perder. E você morava com ela Morava na com época? ela na época. Morava com ela na época. E aí eu fui... E a aí eu- Bianca? Então, a Bianca também ficou um pouco insegura. A Bianca também ficou um pouco insegura com essa questão de pedir a demissão e tudo. Mas assim, nada melhor do que você mostrar o resultado. Então, eu mostrei o resultado para ela. Falei, ó, Bianca, isso aqui dá certo. Então, aí foi isso que aconteceu. Aí eu mostrei o resultado, eles viram que que daria certo se eu mantesse uma consistência e me apoiaram, entendeu? Mas assim, foi uma experiência incrível, porque assim, nos primeiros dias de venda, eu fiquei com vontade de voltar atrás, sabe? De voltar para a empresa, porque vender na rua, por mais que a gente ganhe dinheiro, não é um negócio fácil. Tem a questão de pessoas fechar o vidro na cara, tem a questão de você dar um bom dia e a pessoa não te retribuir. responder, não retribuir. E tem a questão do sol também, porque eu comecei vendendo no semáforo. Era isso que eu ia perguntar exatamente agora. Você vendia na rua no semáforo. Isso, comecei vendendo no E semáforo. na época não tinha Pix, né? Não tinha Pix, menina. E aí, Então era era tudo no dinheiro. tudo no dinheiro e tudo de um em um. De um em um realzinho. E aí eu chegava pra vender 10 horas da manhã e vendia até umas 4, 5 horas da tarde. De uma em uma. E todos os dias eu tinha uma meta estabelecida, que eu tinha de vender 2 caixas de paçoca. Então eu vendia 200 paçoquinhas por dia, de um em um real. Tá. E fazia R$160 de lucro por dia. E aí eu lembro que no meu primeiro mês eu fiz mais de R$3.000. No meu primeiro mês, vendendo paçoquinha. E aí, foi Pra você comer, pra ir no banheiro, como é que você fazia? Eu sempre fui muito comunicativo. Então, em todos os lugares que eu vou até hoje, eu faço amizades e eu sempre tive, assim, as portas de estabelecimentos, sabe, de lojas, para poder usar o banheiro, eles sempre me cediam um espacinho para eu comer alguma coisa, para tomar uma água. Então, eu sempre tive esse apoio. Por quê? Porque hoje eu tô na rua com um propósito. Eu não tô lá... pedindo dinheiro pra tomar cerveja, pra tomar cachaça, pra usar droga. Eu tô porque eu tenho um propósito. Então, para tudo. Vamos lá. Quando foi que começou o teu propósito? Porque Certo. até então você estava lá apenas para fazer mais dinheiro do que você Sim. ganhava no regime CLT, trabalhando Sim. lá na fábrica de... Era fábrica de costura, não é isso? Isso, era fábrica de costura. Então, você falou assim, não quero ganhar um salário, quero ganhar mais, Sim. mandei currículo, não consegui um Certo. emprego melhor, vou começar a empreender Aham. e vi que dá para fazer muito mais. Sim. Aí, quando começou esse O propósito? meu propósito começou a partir do momento que eu vi que eu era inspiração para outras pessoas. E que eu poderia transformar a vida de outras pessoas também. Tem um inscrito meu que virou um grande amigo mesmo, que ele mora em Jarinu. Eu recebi uma mensagem dele, um depoimento, de que ele estava desempregado, tinha saído da empresa lá e tudo mais, estava precisando de renda. E ele viu meu vídeo, ele viu que eu morava aqui perto. E ele começou a vender na rua e ele mandou tipo um vídeo do filho dele mandando um beijo pra mim, falando, obrigado, George, por ter ajudado meu pai, e não sei o que. Ele mandou o depoimento, falando que através das vendas na rua, através dos vídeos que eu tinha feito, ele tinha mudado a vida dele também, estava conseguindo pagar as contas e tudo mais. Então, quando eu vi isso, eu senti que esse era o meu propósito, que era de incentivar outras pessoas a correr atrás dos sonhos também e a começar a empreender. Então, esse é o meu propósito até hoje, né? De poder compartilhar as minhas dicas, compartilhar essa minha experiência de vida, para que isso também possa ajudar outras pessoas. Porque assim como as vendas na rua mudou
completamente a minha vida, eu sei que pode mudar a vida de qualquer outra pessoa que colocar em prática isso. Então, por isso que eu estou até hoje, vai fazer 4 anos esse ano que eu estou fazendo vídeo para o YouTube, dando dicas para as pessoas começarem a vender na rua. Porque é uma coisa que você só precisa de coragem e força de vontade. Você pode começar absolutamente sem nada, sem dinheiro, sem nada. Inclusive, tem um rapaz que faz vídeo para o YouTube, que é esse rapaz que eu inspirei. Depois eu incentivei ele a fazer vídeos também para ajudar outras pessoas. E ele fez uma série uma vez fazendo do 0 até os 1.000. Então ele começou absolutamente do 0 e fez os R$1.000 vendendo na rua. Então ele começou com 3 laranjas. Ele pegou as laranjas, fez lá o malabares, conseguiu uma moeda de R$1. Aí através desse R$1 ele foi comprando as balas e multiplicando o dinheiro. Eu vou falar uma coisa pra você que ficou agora muito latente aqui você falando. Do propósito. Eu descobri algumas coisas na minha vida. Eu só tenho quase... Não tenho o dobro da sua idade, senão vai ficar muito... Mas eu tenho 40 já, né? Eu fiz esse ano 40. Então, assim, uma jornadinha. E gostaria de ter acontecido comigo coisas que aconteceram há poucos anos atrás, há muito tempo atrás. Mas eu acho que tudo, como você falou do começo de Deus, Sim. Da Bianca, que colocou você no mesmo lugar, eu acho que o nosso futuro... Deus já sabe, então ele vai montando ali pra gente da maneira que é onde a gente vai chegar, vai ter as adversidades, os percalços, vai acontecer tudo, mas nada vai ser por acaso no momento. Quando a gente montou o podcast, que era pra ser só a Tábua, até uma história louca, eu me vi fazendo isso. Então, assim, quando eu tô aqui, primeiro que eu tô aprendendo com todo mundo que vem, eu sempre falo isso. Segundo, eu tô tentando assim, passar um pouco do meu conhecimento para outras pessoas. E quando você fala do seu propósito, eu descobri que o meu propósito é eu ser realmente um comunicador e uma ponte, uma alavanca, um estupim para alguém que está do outro lado assistindo, que pode estar ali num momento difícil da vida dele e pegar um insight seu, meu, da tal, ou de qualquer outro convidado que veio aqui e falar, porra, vou mudar minha vida. O que está acontecendo muito com a gente, que é no Instagram, os reels, eles às vezes dão umas viralizadas, mas coisa não muito grande. E você vê os comentários das pessoas. Poxa, é isso que eu precisava, é isso. Então isso começa a te motivar cada vez mais. Você fala assim, eu estou no caminho certo. Mesma maneira que você falou que tem uma pessoa que pega e falha, ele olhou. Cara, às vezes o cara tá ali na casa dele, ele fala assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso motivar. Pô, vai vender alguma coisa na rua? Não é feio vender nada na rua. Gente, a gente teve um episódio que saiu antes desse seu, sobre vendas. Entendeu? Venda é milenar, gente. Vocês não têm noção. Isso aqui é uma coisa que todo mundo pode fazer. E não tem o dom. Você, claro, tem pessoas que têm mais facilidades, outros que não têm tanta facilidade. Mas o Georges, pra você ver, ele começou vendendo paçoquinha. Primeiro, parabéns, puta coragem pra sair do empresa do CLT, cara, tem que ter coragem, tá? Tem que ter uma mentalidade muito próspera pra fazer isso, tem um propósito muito forte mesmo, pra poder você tomar essa decisão, porque não é fácil, tá? Não é fácil você ter uma segurança. E a Tabata falou umas coisas esses dias que é muito verdade. Não existe segurança. Não existe zona de conforto. Porque assim, você fala assim, não, eu tô seguro ali na fábrica de costura, eu nunca mais vou sair, se a fábrica fechar. Sim. Você vai ser obrigado a sair, você vai entrar na zona de expulsão de qualquer forma. Né? Então eu vejo muito legal isso, da maneira que você falou. Eu me identifiquei muito em ver que eu também estou indo por esse caminho, sabe? De alguma forma ajudar alguém, de alguma forma. Sim. E foi legal você ter falado da questão das dificuldades, porque assim, você optou por isso, motivado pela questão de fazer mais dinheiro. Sim. E independente dos percalços que estavam no caminho por se tratar de você vender no semáforo, você continuou. Sim. E não sei se aqui para o pessoal do Acordo eu já cheguei a falar que quando eu comecei a trabalhar, era entregando panfleto em lombada, né? A gente trabalhou com alguns eventos fazendo divulgação e eu comecei panfletando em lombada. Então, o que acontecia? As pessoas ou fechavam o vidro ou pegavam e jogavam de volta na nossa cara. Ou falava, não, me dá mais, me dá mais, me dá mais. Acelerava o carro e saía fazendo chuva. Oi. Aí, assim, às vezes a pessoa, a empresa, podia achar que era a gente que estava desperdiçando material. Sim. Então, assim, seja o tipo de pessoa... Eu sei que a gente fica preocupado com segurança e tudo mais, mas seja o tipo de pessoa que incentiva de certa forma. Se você puder, você compre, ou às vezes somente seja simpático, dando um bom dia, um boa tarde, acenando, falando que não gostaria, não ignora porque assim, tem muita gente que está ali pro mal, mas a gente não é responsável pelo que a pessoa vai fazer com o dinheiro.
né? A gente sabe a intenção que a gente tem. Sim. Não se torna responsável pelo que a pessoa vai fazer, como você falou, se é bebida, se é Sim. droga, a gente não sabe. Mas seja o tipo de pessoa que incentive outras. Mas é simples de você também perceber, né? As pessoas do Que filtro estão ali, ali de pra- quem tá é. trabalhando, quem tá... Poxa, a primeira vez que eu É vi... fácil, não é? Mas aí também não entra a questão de julgamento? Não, mas o julgamento, Então- o julgamento é assim, calma aí, então deixa eu terminar aqui. A primeira vez que eu vi o Diógenes num semáforo, bem vestido, arrumado, num propósito ali de vender, chegou, ele ofereceu a pessoa que eu falei, não, obrigado, eu não tenho, não, leva no Pix da confiança, leva, depois você me faz o Pix, depois você me faz o Pix. Meu, ele assim, aí você vê, a pessoa realmente ela tá ali pra vender. Você vê, existe aqui na nossa cidade outro, você vê que a pessoa não está mal vestida, mas você já vê pela fisionomia, do jeito que já fala com você, que tá vendendo aquilo ali pra arrumar um dinheirinho, pra comprar mais um negocinho Sim. pra tomar. Então não é o julgamento. A gente sabe quem tá ali pedindo esmola, ou conseguiu uma bala pra vender, ou alguma coisa pra vender pra fazer mais dinheiro, pra ir beber, aí é um problema da pessoa, e quem tá realmente trabalhando. O dia já tinha acontecido comigo antes. Uma vez aconteceu com um rapaz, eu não lembro o nome. Ele tava ali num outro semáforo aqui em Atibaia e eu parei o carro e ele veio. Eu falei, rapaz, não leva. Ele, insistiu, eu peguei, foi a primeira vez, bem antes de você. Aham. Eu peguei e fui embora. Só que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, pô, será que o cara paga? Que é essa pergunta que eu quero fazer pra você. Sim. Tá. Cheguei, entrei na casa do meu pai e falei, deixa eu fazer o Pix pro rapaz aqui. Eu acho que eu fiz R$25 no Aham. dia. E a paçoquinha acho que era R$9, eram uns R$5, eu não lembro. E Era- passou. Eu Aham. mandei, eu não tinha o contato da pessoa, só mandei. Aí passou um dia, eu fui parar passei no mesmo lugar, esse rapaz tava lá. Aí ele veio de novo. Aí eu brinquei com ele, eu falei, não vou comprar hoje deixa. Eu falei, eu fiz o Pix pra você aquele dia, hein? Ele olhou pro meu carro e falou assim, eu fiz R$25. Ele falou assim, você foi o cara do R$25? Eu falei, foi. Cara, eu comprei o gás, eu juntei o meu dinheiro pra comprar o gás. Aí você sabe quando você olha pra cara do cara e fala assim, dá outra paçoquinha aqui. Aí você pega e você fala assim, Olha. a pessoa lembrou de você. Então Sim. naquele momento, por que eu fiz 25? Ele falou, cara, você completou o dinheiro que faltava, que eu fiz ali à noite, que eu cheguei em casa não tinha o gás. Aí ele tinha passado, acho que no atacadão, comprou mais coisa e ele já tava sem a grana, vamos assim dizer. Porque Sim. eu falo, pô, legal você fazer isso pra alguém. Top. Né? E agora essa pergunta que eu queria fazer, pra depois a gente voltar. A galera paga, Johnny? Paga. 95% paga. Ainda tem uns 5% ainda que dá uns calotinhos aí, sabe? Mas às vezes eu vejo que não são todas as pessoas que dão calote por mal. Porque já aconteceu diversas vezes da pessoa me encontrar e falar, menino, aquela vez que eu peguei as balas com você e a paçoquinha com você, eu deixei o pacotinho na mão do meu filho abriu e jogou o papelzinho fora. Ou a pessoa fala mesmo, poxa, aquele dia eu esqueci, mas ó, tá aqui o dinheiro. Já aconteceu diversas vezes isso, da pessoa passar outro dia, ou por exemplo, chegar uma mensagem no meu celular, um Pix, aí eu olho e a pessoa fala, comprei no mês passado com você, ó, tá aqui o Pix. Que agora dá pra direto. mandar. Agora dá Sim. pra você mandar a mensagem no Pix. Você escreve na Também, descrição. também. Eu não sei porque eu tenho uma máquina de Pix. Eu não faço Pix, gente. Eu peço pro Danilo. Então é ele entendi que a usa. máquina. A máquina de E Pix. chega para as pessoas fazerem a mais ou não? Chega. Tem bastante pessoas que fazem Pix a mais. Inclusive, por exemplo, teve uma vez que eu já recebi R$200. Nossa, eu ia te perguntar Já também, era outra recebi pergunta, ele já me R$100. quebrou. Eu Sim. falei assim, e aí, já recebeu uma grana Sim, boa, assim, sim. de alguém chegar e falar, pá? Sim, já recebi R$200. Ó, agora sim, tem uma história bem legal, tipo, do valor máximo que eu já vi alguém dando na rua. Eu tenho meu canal do YouTube, movimento Instagram e tudo mais. E teve uma vez que eu estava conversando com uma inscrita, com uma seguidora minha, né? E ela devia ter dinheiro, né? E aí a gente conversando e tudo mais. E aí eu não lembro o assunto que era, acho que eu tava tirando umas dúvidas com ela. Enfim. E aí passou uma mulher que vende umas balas de coco aqui em Atibaia. Não sei se vocês já encontraram com ela ali no centro. Ela fica bem ali pertinho ali na São João. Tá. Ela vende umas balinhas de coco, mas... Não esse botei dia, reparo. Então, eu tava vendendo lá os meus doces também, e ela passou por mim, chorando. Aí eu falei, aí a Patrícia, o nome dela, eu falei, poxa, Patrícia, o que aconteceu? Você tá chorando, aconteceu alguma coisa e tal. Aí ela falou que ela tinha sido humilhada no semáforo, que uma pessoa tinha dado uma marmita pra ela e tudo mais. Ela ficou super feliz, agradecida, mas quando ela foi comer, a marmita tava podre, não sei o quê. Não sei se a pessoa fez de maldade ou se foi porque ela guardou a marmita e tava muito sol e acabou azedando. Mas enfim, ela ficou muito triste com isso. E nessa hora...
eu dei um pouco de atenção pra ela e depois que ela saiu, eu peguei o celular pra responder umas mensagens de novo. E aí eu tava conversando com essa mulher e eu acabei chegando e falando com ela sobre isso. Falei, eu não respondi aqui porque eu tava conversando com uma mulher que vende aqui na rua também, não sei o quê. E aí eu expliquei o que tinha acontecido, né? Que ela tava chorando e tudo mais. Aí essa mulher foi e falou, você consegue ir no banco agora? Eu falei, consigo. Ela falou assim, então eu vou te mandar R$1.000, você saca esse dinheiro e leva pra ela. Aí na hora minha mão começou a tremer. Aí ela mandou o Pix pra mim de R$1.000. Aí eu fui no Bradesco ali pertinho, saquei esse dinheiro e levei pra ela. Aí foi super emocionante. Eu queria gravar na hora, só que essa mulher que fez essa doação, ela falou que ela não queria. Ela pediu a descrição e também... Sim. Parabéns, porque você poderia ter usado isso pra você como se... Também. Parabéns. E aí eu fui, levei o dinheiro pra ela, só como ela falou que ela não queria que eu gravasse vídeo nem nada sobre isso, porque era uma coisa que ela queria fazer de coração, eu peguei pra ela ver que eu realmente dei, eu abri um áudio no meu celular, enviando pra ela e eu botei o celular no bolso e levei o dinheiro pra ela ouvir, eu entregando, a reação dela e tudo foi super lindo. Ela chorou, me deu um abraço e tudo mais, foi no finalzinho do ano. Aí ela falou que ela ia usar o dinheiro pra comprar roupa pros filhos dela no Natal, tudo foi super emocionante. E foi o valor mais alto que eu já vi, de alguém dando assim. E a pessoa que recebeu o seu áudio, que ficou sabendo depois? Então, essa pessoa que recebeu o áudio foi a mulher que deu os R$1.000, né? E ela, o que ela achou? Ela ficou super, super grata por ver que realmente eu tinha dado o dinheiro pra ela, porque eu poderia simplesmente ter pegado esse dinheiro pra mim, né? Não, mas acontece que isso aí é muito bonito, aconteceu comigo. Eu não lembro quando foi ano passado. Eu fui na Cobase comprar ração pros bichinhos aqui. Acho que foi pras gatas, né, do dia. Foi eu, você e o Mu. Tinha um menino, cara, vendendo paçoquinha. Na frente da Cobase ali, da Cobase perto do bombeiro. Vendendo ali. Aí eu olhei o menino, cara, era eleição, era bem um dia de eleição. Tava um calor lascado. Calor lascado ele ali. Aí eu olhei a caixinha dele, eu falei, vou comprar. Eu acho que era na época de eleição, já era... Aí a gente deu a volta na Cobase. Acho que foi um domingo de eleição, se eu não me engano. Acho que foi um domingo, cara. Isso mesmo, a eleição é de domingo mesmo, né? Não posso nem falar. Aí eu entrego o carro na Cobase, só que alguma coisa me tocou. Nesse momento que eu parei o carro, eu desci, eu olhei pra ela, vou comprar do menino. Ela tava, parabéns. Ela olhou pra mim, parabéns. Falei, vem cá. Olhei a caixinha dele e falei assim, quanto tem de paçoquinha aí? Ele olhou e falou assim, uns R$50 tem de paçoquinha? Ele falou assim, acho que tem, tio. Eu peguei, fiz o Pix de R$50 pra ele. Ele pegou, mano, ele me deu a caixinha. Eu peguei a caixinha na mão assim, fiz assim de volta pra ele assim, agora você vende. Aí ele olhou pra minha cara assim, não, tio. Eu falei assim, você vende. Agora, se você não quiser, você pega, vai pra sua casa com esses R$50 e amanhã você vem voltar. Cara, ele até hoje, se eu passo com o carro, porque ele marcou o carro, ele vem, oi, tio, sabe? Então assim, você fala, são R$50. Então, assim, você que tá aí, cara, ajuda, não custa nada. Você vai falar assim, mas custa R$50? Não custa R$50. Sim. Você vê que a pessoa tá ali mesmo, é aquela pessoa que ela tá precisando daquilo naquele momento. E eu vejo hoje porque eu tenho um filho de 14 anos. E o moleque devia ter essa idade. Aí você fala assim, poxa, podia ser o meu filho ali vendendo. E eu vejo as pessoas que a Taldo falou aqui, as que humilham, as que tratam mal, as que fazem graça, ou as que... eu já vi gente, não vi pessoalmente, tá? Eu vi num canal uma vez, eu não sei o que eu tava xeretando, de bater, cara, de passar com o carro e bater na caixa que a pessoa tá caindo, pra cair pra todo mim, no chão, essa semana entendeu? eu vi o cúmulo do absurdo. A pessoa gravou, a gente não sabe, né, se é verdade ou... Enfim. Perguntando pro morador de rua o que ele queria comer. Porque tinha como se fosse o McDonald's, o Habib's e tal. Ele foi lá, abriu e começou a comer na frente do morador de rua. Então, assim, a gente tá vivendo por tempos, assim, horríveis. Ou seja, se você puder ser uma pessoa que vá fazer diferença na vida de alguém, seja essa pessoa pro bem, tá? Eu vou pôr o Pix meu de brincadeira aqui no vídeo. Só pra falar mais uma coisinha referente a isso. Pra quem pretende começar a vender na rua, gente... pode ficar super tranquilo referente a isso. Por quê? Ultimamente, às vezes, a gente vê muito celular, vê muito jornal e tudo mais, a gente vê muita notícia ruim. Mas, olha, eu falo por experiência própria, já faz bastante tempo que eu vendo, 99% das pessoas são boas, sabe? Vai ter um ou outro que vai fechar o vidro, que vai fazer as coisas, vai. Mas até hoje, nunca ninguém... faltou com respeito, me xingou, nunca alguém chegou e bateu no meu produto, sabe? Às vezes acontece, pode acontecer com você, às vezes pode, só que não deixa, se acontecer, não deixa isso afetar você, sabe? Tem uma mente mais positiva,
você vai ver por experiência própria, quando você sair na rua, você vai ver que a maioria vai te dar ali uma mensagem de fé, de esperança, falar, continua, é isso aí, o seu trabalho é muito bacana e tudo mais. A maioria, sim. E eu falo por experiência própria. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, porque eu vejo que tem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Isso é ótimo. Isso é muito bom top saber. Demais. Agora, quando é que você saiu da paçoca para o brigadeiro? Ó, vamos lá. Antes de sair da paçoca para o brigadeiro, a gente passou por eu passei por outro estágio, né? Olha pra você ver como que as coisas são. Eu faço os vídeos ensinando as pessoas. E aí, esse rapaz que eu falei que virou meu amigo, que era um inscrito, que morava em Jarinu e tudo mais, ele também começou a vender e a gente fez uma amizade. Eu cheguei a conhecer os filhos dele, fui na casa dele, ele veio na minha casa e tudo. Hoje a gente tem uma amizade super legal. E eu aprendi muito com ele, vocês não têm ideia. Ele é bem mais velho que eu, né? Ele tem 3 filhos hoje. E aprendi muito com ele. E quando ele começou a vender, ele teve umas viradas de chave que eu não tinha tido ainda na rua, né? Então, ele começou a vender outros tipos de produto ao mesmo tempo. E isso era uma coisa que eu não tinha feito, porque eu tava com a mente muito travada ali, só querendo vender as paçoquinhas. Sabe? Como eu saí ali de uma renda de R$1.000 para 3.000, que foi um salto, para mim foi um salto muito grande na época, para mim aquilo tava bom, eu tava conseguindo pagar minhas contas, eu tava conseguindo guardar um dinheirinho. Tava conseguindo levar a Bianca pra levar um japonês, pra comer comida japonesa. Mano, esse negócio japonês ficou caro. Agora pra comer comida japonesa não dá pra 3.000, não dá, tem que ganhar 6. Tem que ganhar mais, na época era R$60 o rodízio, 50. Ih, agora tá o dobro, né? Mas enfim, eu tava conseguindo sair e tudo mais, então eu acabei me acomodando. Tava ganhando 2, 3 vezes mais, tava tranquilo. Só que esse rapaz, ele chama Natarone, o apelido dele é Nato, né? O Nato, ele teve uma pegada muito rápida. Então ele começou a vender, ele falou, não, já vou começar a colocar mais coisas. Então ele começou a vender a paçoquinha também, que foi o que eu ensinei a ele. E aí depois ele começou a vender alho, os temperos. Então ele pegou lá as cabeças de alho, ele comprou a caixa de 10 quilos, começou a ir para São Paulo no Ceasa buscar e tudo mais, e ele começou a vender, e ele pegou e compartilhou comigo. Ele falou, tô conseguindo fazer bem mais que os 3.000, tô conseguindo chegar tipo uns 4, 5 mil e tudo mais, vendendo os alhos também. Por que você não começa a vender também? Eu falei, cara, acho que eu vou começar também então, não sei o quê. E aí eu virei essa chavinha. Aí a gente começou a ir junto, porque daí a gente dividia a despesa. Então a gente começou a ir junto para São Paulo, comprar as caixas de alho e tudo mais. E aí a gente começou a fortalecer mais a amizade e tudo. E aí eu comecei a vender as paçoquinhas e o alho. Então aí já foi uma virada de chave aí também que Quase eu fiz tive. uma piada agora. Não, quase. A 5ª série veio agora pra fazer a paçoca caralho, mas não consegue. Olha, não a paçoca e o alho. Uia. Olha, veio muito agora, assim, muito rápido. Agora imagina as coisas que eu escutava na rua, né? A sorte que o Vini não tava aqui, senão ia ser na hora, mano. Ia na hora. Paçoca e alho. Indo pra essa 5ª série, fazendo piada, e você falando, quando a gente falou do restaurante japonês, eu já pensei em fazer clube de assinatura de restaurante japonês. Olha. Se ele levantasse, por exemplo, 200 assinaturas por mês, que você tem a quantidade de vezes que você pode ir em dias mais tranquilos, ele já tem, por exemplo, o aluguel dele pago por mês só com esse clube de assinatura. Nossa. Pronto, fica a dica pra você que tem... Só eu dar um parênteses Eu vou aqui. sair, eu já venho. Você vai, eu Tá. tô Assume aí. Eu assumo aqui. Eu vou falar. Acabou, o episódio é gravado, todo mundo já sabe, né? Mas olha isso daqui. Eu conheci ele, falou o nome do restaurante, eu não vou falar. Linda a história dele. Muito esforçados e os doces são maravilhosos. Olha. A Marília acabou de mandar. A Marília deu entrevista pra gente, o episódio dela saiu na sexta-feira. Beijo, Mar. Que bacana. E ela, eu acho que por a gente colocou, você postou, eu repostei no acordo, ela acabou de comentar nos stories, ela mandou um direct pra gente. Então tá vendo, gente, como funciona? Verdade. Como funciona a questão da rede social. Muito. Quando a gente vê, Jorge, que as pessoas elas estão que nem... Tem um menino que vende aqui, eu ia chamá-lo, mas ele é menor, então acabou... Ele vende geleia, você deve saber quem é, eu sei quem tá? Eu não sei o nome. E eu pensei, bem antes de te conhecer, eu falei, poxa, olha que história legal, o menino ele vendia geleia, agora ele vende outras coisas, tá? Então eu falei, só que ele é menor, é complicado, então o canal a gente não teria que ver o pai e a mãe, daí não sei se o pai e a mãe topariam, então acabou passando. Sim. E só que eu tinha essa ideia. E aí quando veio você, por quê?
O canal é sobre empreendedorismo, negócios e marketing. Show. Tá os três aqui dentro. O Jorge faz o marketing dele, o Jorge tem um negócio e ele é um puta do empreendedor que se jogou, pôs a cara ali pra fazer as coisas acontecerem. Quando a gente pensa que o medo de empreender, o medo de começar, claro, você não vai pegar um dinheiro emprestado gigantesco e montar um negócio que no qual você nunca não tem um know-how, você não validou, você não vai fazer nada. Você tem que começar devagarzinho. Sim. Devagarzinho. Como que faz pra começar devagarzinho? Acreditando em você mesmo. O Jorge acreditou nele. A Bianca hoje não pôde estar aqui, a gente gostaria de ter entrevistado, mas ela falou que ela tem vergonha. Na próxima, Bianca, você vem pra contar um pouco também pra gente. O que acontece? Vocês juntos... Então, e ainda a gente não falou do outro, que é do seu outro Instagram, o porquê também, a ideia. Sim. Só que, cara, apoia quem tá na sua casa com você. Apoia seu parceiro, apoia a sua parceira, o seu irmão, a sua mãe, quem for. As pessoas precisam de apoio. E é muito aquela historinha que todo mundo fala, que é muito clichêzinho, que você vai falar assim, todos vão vencer juntos. Que realmente, quanto mais pessoas te apoiarem, quanto mais pessoas estiverem junto com você, falando assim, vai. Como o seu ex-patrão falou pra você, se acontecer alguma coisa... Pode voltar. É disso que as pessoas precisam, porque senão ninguém vai a lugar nenhum, Jorge. Sim. Você não concorda comigo? Com certeza. E, cara, o medo, qualquer coisa que você for fazer na sua vida pela primeira vez, você vai sentir medo, é normal. O que você não pode deixar é o medo te paralisar, sabe? E você precisa de coragem para você superar o medo. E a coragem não é você, você ter ali uma coisa especial. Não, é você agir com medo mesmo. Então, por mais que você esteja com um pouco de medo, você não pode deixar esse medo te paralisar de você fazer aquilo que você quer fazer, sabe? E existe uma vida incrível do outro lado do medo. Você só precisa enfrentar ele. E não existe injeçãozinha, não existe remedinho que você vai tomar para o medo sair. Você vai ter que enfrentar. Eu também fiquei com medo, com vergonha quando eu fui começar a vender na rua. Só que eu enfrentei isso. E por eu ter enfrentado isso, eu superei meu medo, eu melhorei muito a minha fala, porque desde adolescente eu tinha um problema de gagueira. Hoje ainda eu dou umas enroscadas um pouco, mas assim, eu melhorei 100% nisso, comparado com o que eu era antes. Então, passei a conhecer muito mais pessoas, ganhei mais dinheiro, consequentemente. Eu só tive a ganhar depois que eu superei meu medo e parti pra cima e de correr atrás dos sonhos. Uma coisa que eu acho que é válido para quem tá assistindo a gente, como é que você faz a sua gestão de tempo? Porque assim, você tem um canal do YouTube, você mesmo faz a edição, as thumbs, você tem o seu Instagram e você mesmo faz as postagens, você tem até algumas questões de arte, você também vende... Certo? Certo. Acho que vale a pena falar um pouco como é que você faz essa questão de gestão de tempo, porque tem muita gente que hoje o que eu mais ouço é que a pessoa não tem tempo. Sim. E dependendo do grau ali de intimidade com a pessoa, eu falo que ela não é que ela não tem tempo, é que aquilo que ela fala que ela não tem tempo não é prioridade na vida dela. Sim. Então fala um pouquinho para as pessoas entenderem como você fez e faz até hoje. Gente, eu gostaria de ser uma referência nisso, mas eu confesso que eu não sou. Por mais que as minhas redes sociais hoje estejam um pouco grande e tudo mais, mas, eu sou muito desorganizado referente a isso, mas o tempo que eu tenho ali, quando eu vou fazer alguma coisa, eu dou o meu melhor. Então, eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu sinto que hoje eu poderia estar... maior do que eu estou, eu poderia ter evoluído mais se eu tivesse me organizado melhor. Então, hoje eu procuro aprender mais com os meus erros e hoje eu tomo atitudes diferentes do que eu tomava antes. Mas, assim, eu não tenho nenhuma, como é que eu posso dizer? Não sou referência para dar uma dica sobre isso, até porque hoje eu não vejo que eu sou tão organizado assim com a questão do tempo. Mas... É isso, gente. O tempo que eu tenho ali pra fazer cada coisa, eu dou o meu melhor. E quem faz os doces?
A Bianca faz os doces e eu auxilio ela em algumas coisas ali. Não queria falar, só faltava ele fazer os doces também. Porque, eu vou falar, parece que não, mas o empresário, quem quer ser empreendedor, você bate o escanteio, você cabeceia, você defende, Nossa, você faz tudo até você conseguir começar a delegar. Quando você chegar na parte de delegar, o negócio começou a ficar bom. Aí você fala assim, opa, agora tá bom. Mas desde que você também delegue pras pessoas certas, porque senão o negócio faz assim, ó, afunda de novo e você tem que começar tudo de novo. Então, eu vejo que a pergunta da Tabata é porque a gente vive num mundo e em constância também entre, né, os profissional, o dia inteiro correndo. Então, onde você acha tempo? Onde você acha tudo isso que todo mundo pergunta? Porque a única coisa que a gente tem mais valiosa é o tempo. Então, se você souber um pouquinho ali, falei pra você no bastidor, você tem um canal grande. Se você souber e tiver o tempo fazendo aquilo acontecer, cada vez ele vai crescer mais porque você se dedica a ele. Sim. Você consegue fazer, mas ao mesmo tempo você fala assim, porra, Danilo, não dá pra eu largar tudo pra fazer, pra cuidar daquilo ali. Aí, aonde chega na questão do propósito. Você tá num propósito que isso vai te levar a subir degrau por degrau. E quando você chegar no topo ali onde você vai olhar pra trás e vai falar assim, pô, tudo isso aí que eu subi valeu a pena. Aproveita que você vai olhar pra trás, pega o telefone e pede uma pizza na Domino's. Pizza? Vou pedir uma pizza na Domino's. Em algum lugar desta tela tem o QR Code aí. Então, se você está em uma cidade que tem uma Domino's para assistir esse episódio, faça o seu pedido, tá bom? Pizza quentinha, gostosa, padrão de qualidade top. Pede Domino's, obrigada. Pizzinha gostosinha pra comer, ó. Top. Extravaganza, minha preferida. Bom, já fiz o meu momento, peguei o timing do que você falou de olhar pra trás, você já pegou o orelhão. Mas você devia trabalhar com esse negócio aí de marketing. Eu acho que você eu vou vai trabalhar rápida com pra marketing. isso. Eu também acho. Eita. Agora, vamos lá. E o casório? Porque Gente, estamos levantando grana. Vamos lá. Então, comecei a vender as paçoquinhas, comecei a vender os alhos, a vida financeira estava começando a fluir bem ali. Isso em 2021, tá? A gente está falando de 2021, ali no começo do ano. As coisas fluindo, a gente marca ali a data do casamento para o final do ano de 2021. Tudo certinho. Ó a selfie, ó a selfie. Tem que ter uma selfie, né? Não, Parou. E a gente nessa de guardar dinheiro pro casamento, empolgado, e mandamos convite do casamento pra família e tudo, chamamos padrinhos. E nesse meio tempo, ali de 2021, apareceu uma oportunidade para mim e pra Bianca de empreender juntos num negócio de hortifruti. E foi aí onde a gente cometeu os nossos maiores erros da nossa vida, que foi de confiar demais em uma pessoa e não analisar bem as coisas, a gente entrar em um negócio que a gente não tinha know-how, que a gente não tinha experiência nenhuma, então a gente acabou sendo um pouco que lesado, um pouco que tomamos meio que um golpe, a gente também foi muito inocente, agiu muito nessa empolgação e a gente acabou fazendo empréstimo, acabou usando o dinheiro do casamento para investir em um negócio que a gente achou, que a gente acreditou que iria mudar a nossa vida. E coisa de 3 meses, o nosso sonho foi para água abaixo. O nosso sonho de empreender, o sonho de fazer o casamento. E a gente foi... basicamente o que aconteceu foi... A gente confiava muito em uma pessoa que era padrinho de casamento nosso, que era um amigo de faculdade. Acabei confiando muito, fui lesado, a gente se empolgou demais, a gente comprou um negócio, foi um monte de promessas e nada de acontecer de fato. E aí, em 3 meses, a gente tomou um prejuízo de 50 mil reais. E de um dinheiro que a gente não tinha, inclusive, né? O que a gente tinha foi embora, o que a gente não tinha ficou pra gente pagar a dívida. Então, a gente, por um momento, a gente abandonou esse sonho de fazer o casamento, porque a gente não tinha dinheiro. A gente quase que volta a morar com os nossos pais, porque nesse ano a gente foi morar junto, em 2021. Então, a gente alugou uma casinha, a gente mandou os convites de casamento antecipado para os nossos padrinhos, para a gente ganhar ali uns presentes, para a gente conseguir mobiliar a casa e tudo. Então, tava tudo fluindo. Até que a gente cometeu esse erro aí, tomamos esse prejuízo e acabamos adiando o sonho do casamento para uma data... Aliás, a gente nem adiou, a gente só cancelou tudo e deixou para isso acontecer mais para frente, né? E a Bianca ficou eu fiquei super mal, a Bianca também ficou super mal. A gente acabou ficando ali, passando a maior dificuldade financeira que a gente já passou em toda a nossa vida. Eu voltei a vender na rua, as vendas estavam péssimas,
tinha muita gente que começou a vender através... Porque eu incentivo muita gente. Então, nesse tempo, muitas pessoas começaram a vender na rua, inclusive aqui em Atibaia. E isso acabou afetando um pouco as vendas também. Então, depois desse episódio do Hortifruti, as minhas vendas na rua caiu muito. Então, eu precisava me reinventar, precisava me renovar de novo. Só que eu tava ali com aquela pressão psicológica de, poxa, eu sou uma referência, querendo ou não, lá na internet, eu ajudo as pessoas, eu quero compartilhar minha história, mas, pô, acontece um negócio desse comigo, com que cara que eu vou voltar a fazer vídeo de novo? Porque eu tinha feito vídeo mostrando a minha conquista e tudo, e em coisa de 3 meses, tipo, cometi vários erros, então, assim, foi uma fase muito difícil que a gente passou, a Bianca passou por depressão, a gente quase que voltou a morar com os nossos pais e tudo mais, mas assim, com muita fé em Deus, a gente foi se recuperando devagarinho, e aí isso foi em novembro que a gente saiu do Hortifruti, aí no final do ano foi todo esse perrengue financeiro, e assim, por vários acontecimentos ali, Deus se mostrou presente na nossa vida. Tinha dias assim que a gente não tinha dinheiro para pagar o aluguel, para comprar as coisas, e do nada, tipo, caiu auxílio, caiu dinheiro de fundo de garantia que nem esperava. Então, assim, as coisas foi se acertando, e aí foi em janeiro que a gente já tinha passado uns 3 meses disso, a gente já tinha dado uma respirada, e aí foi quando a Bianca começou a fazer os brigadeiros de novo. Então, ela vendia antes na empresa, mas foi coisa pouca. Mas você não vendia ainda na rua, de fato? Vendia também. Já vendia? Já vendia. Eu comecei a vender em 2019. Então, foram 2 anos até chegar em 2021. Você pegou a pandemia, então... Aí, peguei a pandemia, vendia na rua a pandemia inteira, correndo risco. Sou um sobrevivente da pandemia, porque eu fiquei, em todo o tempo que teve a pandemia, eu fiquei na rua vendendo. Aí vendi máscara, vendi alho também, tudo mais. Mas assim, as vendas foram bem fracas, mas a gente conseguiu passar. Mas a gente passou essa fase aí. E aí em janeiro, depois em 2022, em janeiro, a Bianca deu uma animada e começou a fazer os brigadeiros. Mas ainda a gente não tinha pegado tanto o jeito, assim, sabe? De querer investir 100% no brigadeiro. Então... fazia um brigadeiro um dia, no outro e voltava a vender paçoca, no outro tudo mais e tal. Então, aí a gente começou assim, só pagar conta, pagar os boletos, pagar as dívidas. Então, o ano de 2022 foi o ano inteiro só para acertar ali aquele nosso erro. Hoje a gente ainda paga aí essa dívida, mas hoje, graças a Deus, as coisas estão muito melhores do que estavam. Você falou bastante em Deus, tá? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que você é católico, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a questão muito forte de você ter mudado o foco da sua vida em relação assim, eu estou fazendo uma coisa que está dando certo, vendendo, você ali incentivando um monte de pessoas, de repente aparece uma pessoa, isso daí eu vou falar para você, não sou ninguém para falar. Sim. Isso aí é uma coisa que acontece na maioria dos empreendedores. Sim. Algo que desvia o seu foco. Verdade. Isso aí é os anjinhos ruins vindo e desviando totalmente e tentando quebrar o que tá dando certo pra você. Já aconteceu comigo. Então, eu tô te falando porque posso ter prioridade no que eu tô falando comigo e tal. E nós quebramos já 3, 4 vezes bem quebrado mesmo de não saber o que ia acontecer. Então, eu te falo o seguinte. Sempre que você tiver, você também tá aí, com uma coisa que tá dando certo, muito cuidado quando aparece outra. Sim. Pra te desviar daquele foco e daquele propósito. Porque você tava indo bem, você e a Bianca indo bem, sempre vai vir e vem muito de próximo, das pessoas próximas, me faz uma proposta e fala assim, consegui, vou, agora vai. Aí você, toda aquela energia que tinha pra um lado, você jogou pro outro. Às vezes o que você vê Verdade. como uma oportunidade pode ser uma armadilha, né? Verdade. Isso aí na Bíblia tá escrito. Isso aí não tá escrito dessa forma, mas é o laço do passarinheiro. Sim. Isso aí é o que vai te pegar. E assim, quando acontece isso, você não entende, né? Você fica, Deus, mas por que tá acontecendo isso e tudo mais? Aí depois que passa tudo, que você respira, que você olha pra trás pra analisar, você vê que se você não tivesse passado por aquilo, você não teria aprendido algo muito importante. É tirar como lição. Exatamente. E foi a partir disso, até então, eu tinha, né, na época eu tava com 6 mil pessoas me seguindo no Instagram, o YouTube devia estar com uns 8 mil inscritos.
E depois que saiu depois que deu toda essa treta do hortifruti e tudo mais, que a gente recomeçou ali em janeiro de 2020, do ano passado, foi quando as coisas começou a fluir, sabe? Então a gente começou a trabalhar focado mesmo em resolver essa questão, de acertar a nossa vida, de pagar as contas e de acertar umas dívidas com alguns fornecedores que ficaram para trás. E aí eu comecei a postar mais vídeos com frequência e tudo. E aí foi quando começou a dar um boom, sabe? Foi quando as redes sociais cresceram bastante. Foi quando o YouTube cresceu bastante, o Instagram cresceu bastante. A Bianca também começou a dar várias dicas de doce também, que ela começou a compartilhar. Inclusive, a Bianca chegou a ter um Instagram com 40 mil pessoas, onde ela compartilhava as receitas, fez bastante dinheiro com o e-book também, só que depois ela acabou dando uma desanimada e ela fechou esse Instagram. Ah, meu Deus. Fechou o Instagram, mas resumindo, tipo, em pouquíssimo tempo, a gente comprou uns cursos de marketing para aprender a crescer Instagram, essas coisas, e tipo assim, foi em pouquíssimo tempo, coisa de 3, 4 meses, ela começou o Instagram dela do zero e foi para 40 mil pessoas seguindo. Funcionou, então. Funcionou o negócio. Se você quiser falar qual que se você tem algum que foi muito bom, porque é legal para as pessoas também saberem. Então, esse curso eu não sei se está aberto para comprar ainda, mas foi o curso do Pablo Marçal. Dele com a Keila Neves, com o Marcos Paulo. Ah, a época a Keila ainda tava com o Tava Pablo, com o né? Pablo. Ela não tava ainda lá no Grupo Primo. Isso. Aí foi essa época. Daí a gente comprou o curso, a gente aprendeu alguns hacks ali, algumas dicas, uns insights. A gente colocou em prática e deu certo. Cresceu bastante as redes sociais. A gente fez ali os e-books de receita, ensinando a fazer os brigadeiros também. E vendeu. Vendeu super bem, foi super legal o resultado, só que, tipo, naquele primeiro momento deu super certo, e aí depois a gente sentiu, assim, que as pessoas estavam sugando muito, e você entregava conteúdo, tinha um trabalho gigantesco, e as pessoas não davam valor, sabe? Você lançava um produto digital ali, e pouquíssimas pessoas compravam, o pessoal só queria de graça. Só quer de graça. E aí começou a cansar isso, e aí a Bianca acabou fechando esse Instagram, sabe? Por isso que é legal. Mas assim, foi bom enquanto durou. Por isso que é legal que os maiores players, tá? Tanto o Pablo Marçal, o Marcos Paulo, o Thiago Nigro, o Paulo Cuenca, todos eles falam muito isso. O que acontece? Se você é um cara que você tá ali e assiste o conteúdo dele, tá tudo de graça no YouTube e no Instagram dele. Só que você vai ter que montar esse conteúdo. Você vai pegar e vai montar. Quando eles vendem um curso, eles fazem uma coisa, ele dá mastigado pra você. Já tá no módulo, já tem ali o caderno de exercício. Entendeu? Já tá por tudo ordem. pronto. Então o e-book que você vendia ali, doce, tá pronto. Sim. A pessoa, ela não dá valor. Sabe por que as pessoas não dão valor? Porque ela quer o que é de graça, ela quer um tempo. E não tá errada. Sim. Só que assim, né, tem tudo de graça na internet. Só que quando você vai atrás de um especialista, ou você vai atrás de algo... Meu, isso custa pra você. Pra qualquer pessoa custa. E você chegar na sua casa e apertar o botão e a luz acender, aquilo custa, ela não acende de graça. Sim. Então as pessoas... Só que aí esse desânimo... Vou te falar que acontece. Vocês são muito novos. Sim. Entendeu? Esse desânimo vai acontecer, não vai ser uma vez, duas, Verdade. 3, mas não pode parar. Tem que continuar fazendo o que vocês fizeram. Não pode parar. Vocês têm, tô falando aqui, vai ficar isso gravado. Vocês têm ferramenta na mão de vocês que ninguém tem. Vocês têm canal grande. Vocês têm Instagram grande. Ela não podia ter fechado no Instagram de 40 mil. Ela tinha que ter pensado antes de fazer isso. Sim. Porque assim, vocês estão com tudo na mão, George, pra mudar a chave da vida de vocês. Sim. Eu vou falar pra você. Eu gostaria de ter um canal no YouTube com 67 mil inscritos. Uma hora pode ser chegar a minha vez? Mas eu sou Pode grata chegar. aos 1.400 Tá que ótimo. estão aqui neste canal. Mas Muito você pode obrigada, chegar? viu, gente? Eu queria ter um Instagram com 60 mil como você tem. Gostaria. Mas a minha hora também ela vai chegar. Só que não adianta eu atropelar tudo isso. Você tem. Então de 60 você vai pra 100, pra 600, pra daqui a pouco você tem 1 milhão. Mas com o seu propósito. Porque as pessoas que elas fazem, ela começa a falar de... Vou eu na jaca de novo. Falar de doce de jaca. Aí ela começa a falar de cerveja. De cerveja ela começa a falar de celular. Café. Aí ela vem pro café. Aí ela começa a falar de microfone. Aí assim, o canal dela chegou a 60, 70. Tá crescendo, tá todo... Não tem foco, né? Sem foco. O seu Sim. tem o foco. Sim. Então se você pega uma pessoa que tá ali te seguindo e você dá uma dica do vender um doce, a Bianca, própria ela, pô, tudo bem. Às vezes o resultado nosso não vai ser financeiro. Vai Sim. ser o que você falou, de uma pessoa te mandar, poxa, Bianca, eu fiz o doce aqui, olha, eu não tinha o que comer, eu não tinha o que fazer, de repente eu fiz essa receita Sim. sua do brigadeiro, eu fui na escola e vendi, e fiz o dinheiro. Ninguém sabe, viu, gente, mas a Tabata vendia esfirra na faculdade.
A galera acha aqui que a gente é sempre, nossa, mano, Mas, fizemos muita coisa. Não, assim. mas assim, é porque eu gosto de dinheiro, né, gente? Eu sempre vivi muito bem, mas pra ter grana extra, a gente tem que Verdade. quebrar a Mas cabeça. você morava com a sua mãe quando você vendia esfirra na faculdade. Sim, Era pra ter o seu não, mas dinheiro. é o que eu tô dizendo, porque daí as pessoas viram e falam assim, lá, quer contar uma história triste. Não, é uma ela história sempre viveu triste. bem, princesinha, aqui, ó. Sempre veio. Mas é uma questão assim, pra você Aham. conseguir dinheiro, Sim. vamos trabalhar. E tem que trabalhar, acho que todo mundo tem que trabalhar. Porque assim, não cai do céu. Né? A única coisa que cai do céu é chuva. Exatamente. Tem algum recado, alguma coisa que você acha que assim que é importante você destacar, Diógenes, que o nosso tempinho tá acabando? Tá. A câmera é sua. Fala, motive outras pessoas. Vamos lá, gente. Bom, quando você for fazer alguma coisa na vida, geralmente você coloca muita expectativa, né? E uma forma de você não se frustrar, se você colocar muita expectativa, você acaba se frustrando. Então, não coloca tanta expectativa assim. Traça suas metas, faz ali o planejamento, age, mas não cria muita expectativa para você não se frustrar. Porque às vezes você não vai ter a mesma sorte que, por exemplo, eu tive de postar um vídeo e viralizar logo de cara. Ou você não vai a primeira vez vender na rua e você vai conseguir ter o mesmo resultado que eu tive. Mas se você persistir, eu tenho certeza que você vai conseguir ao longo do tempo alcançar aquele seu objetivo. Então, seja ele vendendo na rua, ou fazendo vídeo, ou fazendo qualquer outra coisa que seja, sabe? O segredo é você ter a disciplina, ter a persistência, não desanimar, sabe? Mesmo que às vezes você esteja desanimado com o resultado, você precisa continuar, porque só o tempo que vai ser capaz de mudar a sua realidade e trazer mais resultado para você. Então, acho que é isso. E eu não sabia que o tempo estava acabando, né? Mas eu nem cheguei a falar sobre o casamento. Não tem problema, Pode a gente falar, vai fala. falar. Eu nem cheguei a falar sobre Então o casamento, vamos falar né? do casamento. Mas vamos lá. Você vai pedir a Bianca em casamento de novo. Olha, vamos lá. Eu tava aí a gente tava lá em 2020, a gente tava resolvendo as coisas ali. Até então a gente não tinha, sabe, sentado e conversado sobre a questão do casamento, porque a gente estava resolvendo aquela vida financeira primeiro, acertando as coisas. Aí os doces começaram a fluir muito bem, a gente começou a vender os e-books pela internet, mas a gente percebeu que o que realmente estava dando dinheiro pra gente era as vendas na rua. E a gente tinha que focar nisso. Porque a gente focava na internet, naquele mês estava top. No outro mês, ruim. No outro mês, ruim. E as vendas na rua, não. Se você pode estar sem nada. Se você sair amanhã cedinho e voltar, se sair 8 horas da manhã e voltar 5 horas da tarde, com menos de R$100 no bolso, você não volta, entendeu? Você vai voltar com muito mais. Então, assim, a gente percebeu que as vendas na rua eram o nosso carro-chefe. Pode ser que no futuro não seja? Pode ser, porque a gente também tem esses outros negócios. Mas vender na rua é o começo, sabe? É um começo que muitas pessoas não dão nada, sabe? Acha que, mas vender na rua não dá certo. Meu, dá muito certo. Dá muito resultado. Hoje, graças a Deus, a gente tem o Pix, né? Essa estratégia que foi onde o Danilo me conheceu no semáforo, fazendo a estratégia do Pix. Às vezes você pensa, mas muita gente vai dar calote, isso e aquilo. Mas, meu, foi essa estratégia que fez a gente começar a alinhar ali a nossa vida para as coisas começarem a fluir de novo, até a gente começar a voltar a falar sobre o casamento de novo. Porque, gente, não sei se você já fez casamento, se você já orçou para fazer, mas para você fazer uma festa de casamento e tudo mais, é muito caro, sabe? A gente não tá falando aí de 2 mil, 3 mil, é mais de 20 mil reais, pelo menos da forma que a gente quer fazer o casamento. Por quê? Eu tenho a filosofia assim que, eu só tenho uma vida. Eu só vou passar aqui na Terra uma vez. Então, eu quero realizar os meus sonhos da forma que, da forma que eu quero. Então, pra eu, com a Bianca, fazer o casamento do jeito que a gente sonha, a gente precisa juntar uma certa quantidade de dinheiro. Então, assim, as vendas na rua tá proporcionando isso pra gente, graças a Deus. Tem como ganhar dinheiro na internet? Tem, mas não é do dia pra noite. E as vendas na rua A pessoa que está assistindo a gente, que não vende, que quer começar a vender, se você começar amanhã, você vai voltar com dinheiro para casa. Agora, se você começar eu vou dar um exemplo do Danilo. Se você começar um podcast hoje, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não esteja ganhando dinheiro ainda, sabe? Então, assim, para a pessoa que está precisando de dinheiro,
eu super indico sair vender na rua. Por mais que no começo vai dar vergonha, vai tudo mais, mas, vai, porque as vendas na rua têm o poder de mudar a vida de qualquer pessoa. Dá pra pagar as contas e pagar a festa de casamento. Dá. Eu dá. vou te falar Mas uma o coisa. YouTube também dá pra dar uma graninha, né? O YouTube tem como pagar umas continhas aí, tem como. Eu vou só, antes de encerrar, dá pra prolongar mais um pouquinho? Aham. Que, como diz a Tauta, né? Lembra daquela história de quando você era criança? Vamos jogar bola, a bola é minha, então eu fico aqui o quanto tempo eu quiser, né? Que a gente tá... Não, meu caro. Aqui é o acordo podcast. A bola não é só sua. Não, é sua também. É um acordo, Não, mas então a gente faz o exatamente. acordo, eu estendo Verdade. um pouquinho mais. Você falou uma coisa que eu não lembro se eu já comentei, como a gente fala bastante, às vezes pode já ter Sim. passado isso daqui. Você falou de ir pra rua vender. Uma vez a gente tava numa situação bem, bem difícil. Que quem vê a gente, vida de Instagram é lindo, né, cara? Sim, No Instagram verdade. todo mundo tá super bem. Aham. E as pessoas, o pré-julgamento é muito complicado. E eu já passamos por perrengue. E quando você falou de vender e ir pra rua, eu precisava vender alguma coisa que eu sabia. E nós fomos pegos de surpresa por várias coisas que aconteceram na vida, erros nossos também, e quando era novo, com a sua idade. Eu tinha agência de marketing, eu meti uma pastinha no bar do braço e fui vender cartão de visita na rua. Olha. Entendeu? Eu não tinha gráfica, Sim. eu não tinha nada. Eu mandava imprimir, só que eu tive a força de vontade. Show. Tava super mal nessa época, muito triste, em casa. Eu saí com uma pastinha, eu nunca vou esquecer, uma pastinha azul, meti na mão, meti um sapato, no meu carro sem gasolina, sem nada, subi a pé, a gente morava lá na Lucas, subi a pé pro centro, de loja em loja, vendendo um tagzinho, que era um cartão de visita desse tamanho assim, de uma franquia que a gente sonhava em comprar, que compramos depois. Olha. Com a ajuda do meu tio, com a ajuda de pessoas, a gente conseguiu comprar. O cara da franquia que Também facilitou. facilitou pra gente e eu fui vender. Né? E Show. quem vê a gente aqui hoje, nós tivemos barraca na festa do morango Olha. pra vender doce. Faz uns doces bons se precisar. Viu? Olha. Não faço. Barraca pra ajudar na quermesse da cidade, Aham. sabe? Pra Arrecadar pra fundos. arrecadar fundos. Então, assim, a gente já fez disso. Então, eu sei o que é estar também na rua. E o George falou uma coisa que é muito verdade. Vender na rua, você levanta o dinheiro no dia. Agora, Sim. você, desculpa, ficar na sua casa esperando alguém bater na sua porta pra comprar alguma coisa de você, infelizmente, o processo vai ser muito mais demorado. Então você Verdade. dá a cara ali, dá vergonha? Dá vergonha. Eu tive vergonha de de ficar no semáforo, de ficar numa lombada entregando material gráfico? Tive vergonha, tá? Sim. Quando a gente começou a morar junto, eu e a Tabata, até um pouco antes de morar junto, mas estava junto, um amigo nosso, que é o Yuri, e eu já falei isso, ele falou pra mim, por que vocês não entregam o folheto, o panfleto, também de comércio? Aí ele falou, ele tinha, eu falo aqui, ele é tinha a lanchonete do Geolanches, ele começou a tocar o negócio do pai na parte da tarde, e ele falou assim, vamos fazer um material e vocês entregam? Ele fez com um colega nosso, com o Robson, e a gente entregava na cidade. E Olha. isso deu o start de a gente começar Sim. a empreender de uma outra maneira. Andava eu e a Tabata na rua, aí do gel apareceu outro, Olha. a gente começou a deixar flyer na rua. Aí a gente, um dia só não bastava, pela Aham. quantidade de empresas que acreditaram na gente. Sim. Então a gente separava em 3 dias, Olha. fazia bolinhos de 20 em 20 para deixar em cada comércio, para dar relatório ainda para as pessoas saberem que a gente Uau. estava fazendo entrega. Então começamos assim. Que top, E assim, gente. Tabata grávida, que um desses dias estourou a bolsa dela, chegando em casa, e ela grávida, Olha os andando a rua olha os inteira. perrengues, Então assim, nossa. as Eu- pessoas acham que é tudo Que fácil. lindo, Eu né? andei até os 9 meses trabalhando. Sim. Fácil. E eu falava ainda assim pro Danilo, falava pro Dan, Murilo não pode nascer agora que a gente tá ganhando dinheiro, não, ele não pode Nossa, nascer. E eu gente. querendo trabalhar, Então, isso. assim, Tá eu acho vendo? que a vida, ela te mostra e te dá todo o caminho. Então, Sim. parabéns pela sua jornada, é muito bonito obrigado, escutar. gente. É legal isso. Vou presenteá-lo agora, que eu falei com Opa! os aromatizantes da Linderme. Derme pra você colocar lá na sua casinha. Opa. Pra Bianca ficar feliz, ó. Nossa, gente. São aromatizantes muito pro obrigado. ambiente. Olha. Pronto, vamos ficar... Linderme. Linderme, vai ficar tudo Aromatizantes. cheiroso. Você vai adorar, Ó, o você vai ver cheirinho é só. bom, hein? Cheirinho desse Imagina depois que... aberto, você vai ver. Top. Gente, muito obrigado pelo presente. Eu também tenho um presente que eu trouxe. Pega lá, eu- amor. Eu vi você com uma sacolinha. Ele deixou a sacolinha e falou, depois eu preciso da sacolinha. Fiquei tentada em É. saber se era o que eu imaginava.
Gente, como vocês sabem, eu com a Bianca, a gente tem esse projeto que a gente vende os doces para fazer o nosso sonho de fazer o casamento, né? E como a gente vende os brigadeiros, a gente trouxe aqui de presente para vocês umas caixinhas para vocês adoçarem o dia de vocês também, tá eu bom? mega agradeço. Aqui. Eu já comi, eu sei que é maravilhoso. E Bianca, obrigada. Ó, temos aqui, ó. Ó, hoje você tem brigadeiro de chocolate belga e Ferrero Rocher. Trouxe uma caixinha de brigadeiro para cada um. Nossa, que delícia. Delícia. Não vai ter briga hoje. Não, hoje não tem briga. Não vou precisar fazer acordo hoje com o não tem brigadeiro. Obrigada. De nada, Obrigada, gente. Bianca, viu? Você tá devendo uma visita aqui. A gente pode marcar um episódio, vamos Tem que fazer marcar, trazer ela pra falar sobre mais. essa jornada do casamento. Né? Hoje a gente puxou muito a sua história, a Sim. parte do empreendedor, né? Que eu acho que. Mas eu acho que depois a gente pode sim gravar, o convite tá feito pra gente falar sobre esse outro lado de vocês, Sim. que é fazer a festa de vocês. Você que vai convidar a gente, então? Eita! Não, agora- cada pessoa que convida fica mais caro, meu bem. Você lembra como é que foi Pô, o eu preciso parto? fazer uma pergunta antes de Porque encerrar esse podcast. Qual? Quantos convidados são? São 60 convidados só. Tá, nosso Exato. A casamento gente foi assim. foi, tipo, entre 60 e 70. Não, que eu a gente quero fez fazer. também. Quando você Ó, falou mas, uma. ó, eu vou te falar. Quando a gente começou essa jornada, nossa lista era 130 pessoas. É. A minha chegou a 300. Tá Relaxa. cortando. Aí a gente viu o preço, né? Começou a ver e falou, meu, acho que melhor enxugar aqui a lista, né? Porque, meu, a gente tá tendo um baita de um esforço. As coisas não estão fáceis, o casamento é muito caro. Então, assim, a gente optou por fazer uma coisa mais intimista, só para os padrinhos, para os tios ali mais Perfeito. próximos mesmo. Porque para pessoas que realmente fazem parte da nossa vida, né? Foi atualmente. exatamente o que a nosso gente fez. critério. Pra fazer do jeitinho assim que eu gostaria, Isso. eu fiz pra 60 pessoas que ficou restrito a familiares e padrinhos, entendeu? Aham. Amigos, assim, pouquíssimos Mas a gente e vai- deu certo. Ainda um dia eu faço um festão. Falei pra ela, o dia que eu faço um então. festão. Não quero, Eu mas... e ela só. Sim. Mas quero não, eu quero viajar, te fazer quero uma viajar. pergunta. Essa no finalzinho é polêmica, no finalzinho do Eita. episódio. Eita, olha... Você falou que quando vocês foram morar juntos, você antecipou alguns presentes dos padrinhos. Sim. O cara que te deu esse aprendizado, vamos assim dizer, na vida, te presenteou? Não. Te deu um presentão, hein, amigão? Deu. Não é... Deu um presentão. Não, isso que ele prometeu o presente mais caro. E aí chegou no dia, eu falei, bom, e aí, e aquele presente lá? Ah, e tal, que as coisas, né, preciso ver aqui direito, e deu uma enrolada e não sei o quê. E assim, gente, são sinais, sabe, que a vida dá e você não percebe. Então, isso já era um sinal, eu não cheguei a perceber, porque era uma coisa que a pessoa já tinha me prometido fazia muito tempo, e não sei o que, encheu a boca pra falar que ia dar aquele presente e tal. E quando a gente se mudou, que a gente falou, bom, e aí, e aquele presente? Aí chegou com um monte de desculpa e não deu nada. Você viu como a vida mostra? E depois ainda chegou aí, ó. Você viu como é bom? Você tinha que ter passado por Sim. isso? Tem E coisas... assim, hoje a gente entende que se a gente não tivesse passado por isso, talvez eu estaria, né, eu com essa pessoa que fez isso com a gente tinha uma amizade, assim, a nível de conversar sobre negócios, de repente, imagina se eu faço uma sociedade com Você ele estaria com o futuramente inimigo e perde- ao seu lado. Exatamente. Então, assim, foi a vida me mostrando, me ensinando mesmo. E outra coisa, às vezes esse tombo aí que você falou que foi cerca de 50 mil reais, Sim. hoje poderia ser 200, Exatamente. Ou poderia ser até mais futuramente, né? entendeu? Então, assim, Deus ele é perfeito, ele faz as coisas como tem que fazer. A gente ter passado por isso ensinou muito a gente. Além, né, tudo bem que a gente ficou com um baita de um prejuízo, mas fortaleceu muito a nossa relação, a minha e da Bianca. Foi no primeiro ano ali que a gente estava morando junto. Agora faz 2, né? Mas assim, faz pouco tempo, mas assim, foi um aprendizado gigantesco. E parece que eu tô com ela faz 10, 20 anos já, entendeu? De tão forte que ficou essa nossa relação depois de ter passado por isso. E posso te falar, em relação, só vai melhorar. Amém. Porque eu e a Tauta, a gente tá 19 anos Esse juntos. ano faz 19. Que Então, bênção, gente. Meus parabéns, hein? Obrigada. Meu, qual é o segredo pra durar tanto, assim? É exatamente essa parceria, você entender o tempo dela, entender Show. o que ela tá sentindo, virar e falar exatamente pra ela, viu? Dá pra gente conversar a respeito de tal coisa? Você tá no Sim. momento? O pessoal às vezes não sabe entender o outro. E o pessoal não vê mais casamento como realmente uma relação que você vai falar a respeito das contas, Sim. das dores,
Da parte boa e da parte ruim também. Verdade. Então, tá aí o segredo. O segredo é esse. Obrigado pelo conselho. O segredo é você... Fazer vários acordos. Ser você, é você poder acreditar na pessoa que tá do seu lado. Porque, cara, não é todo dia que vai só ter... Sim. Não é todo dia que tem pão quente. Tipo Só isso. na padaria. Agora, o que Verdade. acontece é você... E a felicidade, ela não é solo, tá? As pessoas que falam que elas são felizes, ela precisa de algo ou alguém. Não é solo, não é um negócio que assim, eu acordo todo dia. A minha maior satisfação é acordar todo dia, ver minha esposa e meu filho e receber um bom dia. Então tem pessoas que, beleza, pode ser que a felicidade dela seja o cachorrinho, o gato, ou qualquer coisa. Mas sozinho você não chega a lugar nenhum. Sim. Então você que tem um relacionamento, é difícil aguentar a mulher, não é fácil. Aguentar o seu marido não é fácil. Mas assim, quando nós todos estamos alinhados a querer chegar no mesmo lugar, dá certo. Você falou uma coisa que eu tenho isso, uma filosofia muito grande. Eu quero viver a vida, cara, eu quero aproveitar. Então, assim, se eu puder ter as maiores oportunidades de curtir com a minha família, que hoje consiste entre Tabata e Murilo, porque o resto é parente. Então, isso você vai aprender também, principalmente quando você tiver um filho. É parente. Então, o resto é legal você estar com os seus parentes, mas a sua família é quem tá A sua junto com você. esposa. É. Obrigado pelos conselhos também. Imagina, meu. Tem o seu GC rodando aí pra quem quiser te seguir no Instagram. Mas você tem outra conta. O Danilo vai colocar o link do canal do descrição. YouTube. Mas Legal. tudo que você quiser falar agora, aproveita pitch é seu que o agora. momento é seu. Perfeito. Gente, esse ano que faz 4 anos que eu comecei a empreender, vendendo nas ruas. Então, nesse tempo, eu adquiri muito conhecimento sobre isso. E lá no meu YouTube, se você não tiver dinheiro, fica tranquilo. Tem tudo que você precisa saber lá. Você só vai perder horas e horas, porque tem muito conteúdo mesmo. Mas se você quiser algo mais mastigado, algo mais passo a passo, eu tenho um livro digital, chama Grana na Rua. Ele é um guia onde eu mostro passo a passo como que a pessoa pode fazer R$200 de lucro vendendo na rua por dia. Então, esse livro digital custa só R$10. Então, assim, é super acessível mesmo. Se a pessoa que tiver interesse em adquirir esse livro para estar adquirindo conhecimento e estar encurtando esse processo, porque eu coloquei ali todo o meu conhecimento ao longo desses anos. Então, se você quiser encurtar esse processo, que eu tive que errar para me aprender, tive que perder muito dinheiro, tive que fazer muitos testes. Então, se você quiser mastigadinho, é R$10 só um livro digital chamado Grana na Rua. Só me mandar uma mensagem no Instagram ou no WhatsApp, qualquer rede social aí que eu te mando o link, tá bom? Bom, eu vou deixar o GC dele aqui, do Instagram, pra você seguir ele no Instagram. São 2 contas, né? São Isso, duas tem o meu Instagram, DioH Souza. Aí o meu YouTube é Diógenes Henrique, o meu nome. E pra quem quiser acompanhar essa jornada do casamento, chama Do Zero ao Casamento, o perfil. A gente também compartilha bastante coisa lá. Show, vou colocar tudo aqui. E segue, galera, segue que vale a pena. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Eu estou aqui, sentada, tomando uma água, uma cerveja. Tá espertinho, tá mudando agora? Tô brincando com Tá. Vocês podem me seguir no @tasantarosa. Não esqueçam também do O Acordo Podcast, tá bom? Nossos episódios vão ao ar todas as sextas-feiras nas principais plataformas de áudio e também no YouTube ao 12:30. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui. Hoje eu tenho até um docinho. Hoje não é só a Exato. cervejinha. Não. Hoje tem até um docinho. É um pra cada um. Entendeu? São 3? É meio de meio? É meia? Meia, sei lá. Agora deu trava-língua. Pronto. Eu sempre tô aqui tomando minha cervejinha e, cara, recebendo um conteúdo maravilhoso que sempre do convidado é muito mais dele do que dele pra mim, do que de mim pra ele. Mas se quer saber um pouquinho mais, estou produzindo uns conteúdos lá, principalmente sobre relacionamentos, como aguentar a sua esposa, brincadeira. Tô tentando ali motivar as pessoas, como a história do Diógenes, motivar as pessoas. Tô ali no @dancontesini no Instagram. Vai lá, se inscreve lá no meu canal também aqui do YouTube, viu? Não esquece aqui, ó, do Acordo Podcast, porque o que a gente mais precisa realmente é entregar isso para mais pessoas. É isso, gente. Eu quero agradecer de novo, mais uma vez. Obrigada. Um beijo pra Bianca. E, gente, obrigada aí pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham aprendido que só resta você querer fazer algo por você mesmo. Muito Né? bem. Falou tudo, Isso aí. gente. Quero agradecer mais uma vez por ter me convidado. Para mim foi uma honra estar aqui.
contando a minha história, podendo incentivar as pessoas. Para quem veio aqui no podcast através da minha divulgação, segue aí o canal deles. Eles trazem um conteúdo muito bacana também sobre empreendedorismo para você. Porque assim, gente, não é só as vendas na rua não, tá? Vocês precisam aprender várias outras coisas também. E eu tenho certeza que eles são as pessoas certas para estar ensinando vocês também. Obrigado, que isso. Mas o convite está feito. Vamos fazer mais um. Pode deixar. Valeu, gente. A Bianca aí. Então, Valeu. gente, obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.